Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical e no programa de hoje nós iremos estudar a lição de número 10, que será estudada presencialmente no domingo do dia 3 de setembro, com o tema A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Esta lição ela é extremamente importante para que nós possamos conhecer como que a palavra de Deus nos alerta, nos exorta e também nos incentiva a estarmos sempre buscando esta renovação espiritual. Você que está aqui na grande cidade de Marabá, você pode enviar uma mensagem para os seus amigos dizendo que o programa já está no ar. Você que está em qualquer parte do globo acompanhando pelo YouTuber, compartilhe este link para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, a verdade prática, e começando pelo texto áureo da nossa lição, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. A verdade prática está assim estabelecida. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. A leitura bíblica em classe está na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11 ao versículo 18, que assim nos diz, a partir do verso 11: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Os objetivos principais da nossa lição: em primeiro lugar, nós iremos refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. Em segundo lugar, compreender que as dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos salvos, aos cristãos. E por fim, em terceiro lugar, nós temos como objetivo despertar os alunos para buscar um renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior, os desafios de hoje. No primeiro tópico desta lição, nós iremos aprender sobre o sofrimento exterior e, com isso, também aprender a partir da experiência do apóstolo Paulo. Nós iremos verificar o exemplo deixado pelo apóstolo Paulo e, por fim, em terceiro lugar, o terceiro subtópico, a esperança do crente. Estes são os três subtópicos que nós analisaremos neste primeiro bloco do programa. Portanto, nós temos como escopo esta lição aprender que as adversidades, elas são comuns à vida terrena do crente. É por essa razão que o Senhor Jesus, em João, capítulo de número 16 e o versículo de número 33, ele nos diz
que no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E é com base nesta conquista gloriosa, maravilhosa do Senhor Jesus, que nós temos a convicção e a esperança de que mesmo diante das adversidades, nós haveremos de receber a partir de um interior do Espírito Santo em nossas vidas, uma renovação para que diante das adversidades e dificuldades nós possamos perseverar na fé. Eu estou recebendo aqui com muita alegria hoje a presença do evangelista Daniel Levi e também do pastor Elias Gomes, que serão os comentaristas desta preciosa lição. Nosso querido evangelista Daniel Levi, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para conosco trabalhar esta lição. A paz do Senhor, para nós é uma alegria, um privilégio estar aqui e principalmente estar compartilhando uma lição tão abençoadora como essa. É uma sequência de estudos abençoadores e nós cremos que nessa oportunidade não será diferente, será um momento de bênção para a nossa vida. Maravilha. Pastor Elias Gomes, é sempre uma alegria tê-lo aqui, meu amado, para a gente conversar sobre este tema, a renovação cotidiana do homem interior. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Daniel Levi, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado. Nós já estamos nos aproximando mais ainda ao término deste trimestre, mas que esta lição de número 10 traz no seu bojo uma importância elevadíssima. Ela traz uma instrução devocional, traz uma instrução para a renovação espiritual de cada servo, de cada serva de Deus, a fim de que esteja cada dia mais preparado, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, contra os ataques dessas atuações do espírito da Babilônia nesses dias atuais. Muito bem, pastor Elias, o senhor tocou num ponto que eu gostaria de iniciar conversando sobre o homem interior. Eu acho interessante nós definirmos o que o comentarista quer dizer com esta expressão homem interior. É interessante, né, que a gente comece trazendo essa definição. Até porque na lição passada, né, nós trabalhamos com o conceito de homem exterior. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vimos que o homem, na sua constituição, por assim dizer, dentro do projeto divino, este corpo que representa o ser, ele é constituído, digamos que, de uma parte palpável, de uma parte concreta, tocável, que nós assim denominamos de homem exterior, aquele homem que está com a face no mundo visível. E nós temos também o outro lado, que é um conjunto de elementos que constitui o homem interior, quando se trata dos sentimentos, das convicções, das volições, que também é inerente a este homem, né? Quando nós falamos assim, nós falamos sobre elementos que são puramente abstratos, porém são absolutamente importante para a saúde, para a permanência do homem, inclusive na presença de Deus. Quando nós vemos isso, nós estamos falando de dois conjuntos de elementos que são distintos, mas que estão numa contínua interação. Tanto o exterior pode influenciar no interior e muito mais ainda o interior pode sim influenciar no âmbito do exterior do homem. Maravilha. Querido evangelista Daniel Levi, a vida do apóstolo Paulo nos mostra que os crentes, os mais fiéis e com profunda comunhão com o Senhor, os mais santos, eles são submetidos a tribulações, a adversidade. E aqui nós temos a experiência de Paulo. É verdade, essa experiência de Paulo, ela nos é demonstrada tanto no livro de Atos como nas epístolas. E traz vamos dizer assim, uma série de momentos da vida de Paulo, onde a gente vê
o Espírito Santo de Deus operando e muitas vezes através das circunstâncias e dificuldades que ele enfrentava, operando e produzindo essa solidez na vida do apóstolo. Então a gente lembra até aquilo que Tiago fala na sua carta, que ele disse que a fé provada, ela produz perseverança. E a perseverança, quando é completa, ela gera inteireza, ela gera completude. Então, nós vemos aqui, já nesse primeiro ponto aqui, falando sobre a solidez da vida espiritual de Paulo. Com certeza foi produzida a partir dessa fé que foi provada e dessa perseverança, justamente na caminhada dele de comunhão e vida com Deus. Agora, esse sofrimento, de fato, ele é inerente a todo aquele que se propõe a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus e a viver essa vida de comunhão e de cumprimento da vontade de Deus. E esses momentos muitas vezes são especiais, porque nos transformam, marcam a nossa vida de uma maneira positiva e nos fazem cada vez mais semelhantes a Cristo, não é isso? E, pastor Elias, o exemplo do apóstolo Paulo, mesmo diante dessas adversidades mencionadas aqui pelo evangelista Daniel Levi, ele não retrocede. Isso fica latente, né? Até para nós termos como parâmetro, como exemplo mesmo, conforme o comentarista coloca aqui, de que nós também, já a título de aplicação, nós não estamos imunes às perseguições, à fadiga, até mesmo a passarmos necessidades financeiras, né? Porque o apóstolo Paulo, sendo quem foi, passou e foi submetido a todas estas provações. Com certeza, pastor Epaminondas, nós vemos que muita gente quer dissociar uma vida de sofrimento, aquele sofrimento que nós consideramos bíblico, porque as Escrituras expõem que a vida do cristão é caracterizada, sim, por sofrimento, por adversidade, uma vez que o próprio Deus constituiu o homem caracterizado por essas limitações, por essas fragilidades, por essas sujeições a essas adversidades que ele enfrentaria na sua trajetória de vida. E nós aqui nesta lição queremos apresentar, à luz das Escrituras, que o sofrimento faz parte da vida do homem, embora este esteja servindo ao Senhor, embora este tenha comunhão com Deus, e às vezes muito mais. Justamente por isso nós vemos que o justo, ele padece sim na sua justiça, e o ímpio muitas das vezes prolonga os seus dias na sua impiedade. É o que Salomão escreve falando em Eclesiastes, e isto é uma teologia, pastor Epaminondas, evangelista Daniel Levi, que confronta e vai de encontro com aquilo que é pregado por muitos ramos de teologias por aí, que nós já até chamamos de teologias falsas. O que é isto aqui, que na verdade não é concebido pela teologia, digamos, triunfalista, a teologia da confissão positiva, a teologia da prosperidade, que se você é filho de rei, você é príncipe, portanto você tem que fazer uso das benesses divinas, e você não pode passar por sofrimento, por adversidade, porque isso pode ser um sinônimo de que você não está tendo comunhão com Deus e o seu relacionamento com o Eterno está fragilizado. Esta, inclusive, é uma das vertentes na qual os judaizantes se ancoravam, alegando que o apóstolo Paulo tinha uma demonstração clara de que ele não era um apóstolo verdadeiro, porque ele tinha uma vida caracterizada por sofrimento, por limitações, por adversidade, quando na verdade ele está exatamente seguindo os passos do mestre. Se você for, é claro, comparar a pregação de Jesus, a mensagem, o teor da mensagem de Cristo, com a de muitos pregadores desses ramos teológicos que nós acabamos de falar, você vê uma discrepância elevadíssima, porque Jesus diz assim: negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz, me siga, entrai pela porta estreita, o caminho vai ser apertado, vocês serão perseguidos, abençoe aqueles que maldizem ou maltratam vocês, enfim, uma série de fatores que não caracteriza esse triunfalismo que se prega por aí. Apesar disso acontecer no mundo exterior da vida do crente, lá dentro tem uma motivação, tem uma razão pela qual ele permanece de fé, com a fé em pé, convicto da esperança futura, porque tem uma renovação que acontece cotidianamente, por que não dizer continuamente, no mover ou como resultado da atuação do Espírito Santo no interior do crente. E é bom lembrar do resumo que Paulo faz da vida dele, que o autor faz menção aqui, irmão Daniel, na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23 até o 27, Paulo ali, ele dá uma síntese de todas as lamúrias, né, de todos os sofrimentos que ele enfrentou ao longo de sua carreira, ao longo de sua vida ministerial. E é bom, irmão Daniel, pastor Elias, evangelista Daniel, a gente tem em mente da nossa condição. E isso Paulo lembra no próprio capítulo de número 4. Olha só, eu quero ler para os nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo, capítulo 4 da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a partir do verso 6. É bom nós termos essa consciência, é bom nós lembrarmos quem nós somos. Nós somos mortais, limitados, né? Olha só o que ele diz. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Isso aqui é muito interessante. Antes dos versículos da nossa leitura bíblica em classe, antes do versículo 11 até o 18, Paulo, ele lembra a nossa condição de vaso de barro, para exatamente dizer que nós somos limitados, para dizer que nós somos mortais, que nós somos frágeis, mas aí ele nos faz lembrar o que é que está dentro de nós, esse tesouro, irmão Daniel. E é isso que a lição ela vai trabalhar, né? Que mesmo, pastor Elias, diante de todas essas situações externas, internamente, nós somos e temos esse tesouro. Na verdade, com todas as situações externas que a gente possa estar vivendo, nós continuamos mais que vencedores, né? Por causa da obra gloriosa que foi feita, e essa obra é feita inicialmente no nosso espírito, pastor. Então, o que acontece? Quando estamos diante de uma situação exterior, um enfrentamento exterior, nessa hora vai valer o quê? Não, vamos dizer assim, o exterior, né, do vaso de barro, mas o tesouro que está lá dentro. E é esse tesouro que vai nos fazer o quê? Responder a essa situação da maneira adequada. Responder a essa situação alinhado com a vontade de Deus. E que isso vai gerar o quê? Vai gerar, com certeza, vamos dizer assim, essa situação de transformação que todos nós almejamos. Ou seja, você ser vamos dizer assim, movido pelo Espírito Santo, você ser trabalhado pelo Espírito Santo, no sentido de que você o conheça mais e que você caminhe na sua direção. Então, quando ele fala sobre essa situação da gente passar por questões exteriores e a gente entender a nossa pequenez, né, diante dessa situação, eu creio que vamos dizer assim, a chave da vitória. Porque quando entendemos nossa pequenez, entendemos que somos pó, é aí que justamente o poder de Deus é liberado em nossas vidas. Então, vale muito a questão do quebrantamento e um coração derramado diante de Deus. O apóstolo Paulo disse, né, que o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoando exatamente onde? Na nossa fraqueza. É porque nós somos limitados, não é, pastor Elias? É porque isso revela o quão dependente de Deus nós somos diante destas situações, para que nasça
a esperança no interior do crente. E aqui eu gostei muito desse contraste, observou esse contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus. Elas aqui são muito bem delineadas pelo apóstolo Paulo. Com certeza, pastor Epaminondas, por esta razão que o apóstolo Paulo mesmo, escrevendo aos Romanos, diz que a tribulação é um instrumento de Deus, que a tribulação gera a paciência gera a experiência e a experiência gera a esperança. E quem tem esperança não entra em confusão, porquanto o Espírito de Deus está na vida dele. Então, digamos que a tribulação aqui é um elemento que aparentemente pode apresentar um aspecto negativo, mas é um instrumento de Deus para gerar o quê? Esperança no coração de cada um de nós. Diante dessa possibilidade de sofrimento, e o que nós vemos é que esse vaso de barro, que já foi citado aqui, é uma representação dessa fragilidade humana, dessa limitação que somos nós, homens, que aquilo que um determinado escritor diz que basta um pouquinho de água e já vira lama, mas o que está dentro é duradouro, é permanente, é de um valor imensurável, é insondável. E diante disso, apesar das lutas e adversidades, é como que Deus estivesse olhando e observando que tudo está no controle, porque tudo isso que acontece com o homem espiritual, a partir do homem exterior, acontece dentro de um prisma, dentro de um propósito absolutamente divino, que Deus está no controle e permitindo que isso aconteça, de modo que Ele permite que nós sejamos atribulados, mas não angustiados. E o que isso significa? Significa que ao passo que o crente é pressionado, mas ele não é esmagado, porque Deus não permite que ele seja esmagado, eliminado. O segundo aspecto aí desse contraponto que ele faz em 2 Coríntios, capítulo de número 4, é que nós somos perplexos, mas não desanimados. E o que isto significa? Significa que mesmo que o crente por vezes é confuso, ele não se desespera, porque ele tem um guia dentro dele que é o próprio Espírito Santo de Deus. O terceiro aspecto do contraponto que ele faz aí é que nós somos perseguidos, mas não desamparados. Isso sinaliza de que nós somos ameaçados, mas nós não somos abandonados. Nós temos um cuidado. O próprio salmista diz que ele foi moço e agora ele estava velho, mas nunca viu um justo desamparado. Deus jamais abandona um justo que vive na sua presença. E o último contraponto apresentado pelo comentarista é que nós somos abatidos dia após dia, mas não destruídos. E isso significa que nós somos derrubados, mas nós não somos nocauteados. Deus não permite com que venha um golpe de fatalidade sobre as nossas vidas. Isto aqui é nos apresentado como que parece um paradoxal. Nós vivemos uma vida que pelo lado de fora não tem muitas das vezes nenhuma relação com o que nós vivemos lá dentro, de modo que quem não é espiritual jamais compreenderá a alegria na vida de um crente que passa por adversidades amargas. Do ponto de vista natural, ele teria todas as razões para viver em murmuração, em reclamações, para viver se lamentando das concepções de vida que ele vive, mas não, na grande maioria, quando ele compreende do ponto de vista espiritual, ele agradece, ele louva, ele engrandece o Senhor, ele é movido pelo espírito de gratidão, porque ele sabe que as convicções dele não se ancoram no meio que é caracterizado, digamos que pela efemeridade, digamos assim, é passageiro. Isso aqui tudo é passageiro. Ele anda movido por algo que vai além da vista dos olhos, algo que está se ancorando no futuro, que é a eternidade com Cristo. Penso eu, pastor Elias, evangelista Daniel, que o ponto-chave nesse primeiro tópico aqui é exatamente a compreensão, né, e a maturidade espiritual de cada um de nós em compreender essas verdades. Porque do contrário, por exemplo, um crente carnal,
ele não se comporta assim. Um crente que ainda não amadureceu diante das primeiras adversidades, dificuldades, ele vai o quê? Murmurar, vai criticar, vai esbravejar, culpar quem quer que seja, procurar. Exatamente. Até Deus, muitas das vezes, né? Muitas vezes, como a gente vê exemplos. E aí, irmão Daniel, eu acho que o ponto é nós compreendermos e termos essa maturidade e buscarmos esse crescimento espiritual para atingirmos esse nível de renovação interior. Com certeza. O nosso comentarista, ele coloca de uma maneira, ele usa uma palavra para mim que eu gostei muito quando ele diz assim, que as provações forjaram a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Ou seja, toda a solidez, toda a maturidade, todo amadurecimento, todo entendimento foi o que? Ele foi adquirido durante a sua caminhada com Deus. Então, essa caminhada com Deus, ela foi recheada de perseverança, ela foi recheada de aprendizado. Com certeza, Paulo, digamos assim, na própria história dele no livro de Atos, a gente percebe que nos primeiros dias da sua conversão, ele teve situações de dificuldade em Jerusalém. E ele precisou sair de Jerusalém, por quê? Porque ele ainda precisava de um trato da parte do Espírito Santo de Deus, e eram essas situações de dificuldade que com certeza amadureceram, aperfeiçoaram e levaram ele ao lugar aonde Deus queria colocá-lo. Então, trazendo para a nossa vida, Deus continua operando na nossa vida, justamente para tentar nos colocar lá onde Ele deseja. E para isso, como o pastor falou, Ele vai estar trabalhando as situações, as circunstâncias, e esse é o processo da santificação na nossa vida, né? Então, tudo isso o Espírito Santo vai pegar e vai tocar o nosso coração, revelar a palavra de Deus, vai transformar, e quando a gente menos percebe, a gente começa a olhar para a nossa vida e ver, a caminhada agora ela está mais equilibrada, ela está mais centrada. Ou seja, essa lição aqui, ela nos faz um convite para uma fé ousada, uma fé de dizer assim, eu vou permanecer porque eu vou chegar lá. Né? Então, aquele que vamos dizer, se encontra com esse exemplo do apóstolo Paulo, com certeza ele é convidado a essa fé ousada e a essa perseverança. Que maravilha! Nós aprendemos, portanto, neste primeiro bloco da lição, que o apóstolo Paulo, ele sofreu as mais diversas intempéries na sua vida, passou por momentos muito difíceis, mas ele manteve-se fiel, leal ao Senhor, permaneceu com o seu homem interior renovado. O cotidiano da vida de Paulo, assim, estava sempre com a esperança viva em Cristo Jesus. Nós queremos lhe convidar a permanecer conosco. Nós iremos para um breve intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho para o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Estamos tratando hoje da lição de número 10. Portanto, não saia daí, é rapidinho. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior. Nós aprendemos no bloco passado que o homem interior é essa parte imaterial do homem, a alma, o espírito, que, portanto, ela precisa estar sempre passando pelo processo de renovação diário. Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição, onde nós vamos estudar sobre esta renovação interior. E aqui, 3 subtópicos serão trabalhados por nossos comentaristas. O primeiro subtópico, fortalecimento diário. O segundo, veremos sobre o eterno peso de glória. E o terceiro subtópico, teremos aqui uma visão panorâmica da eternidade. Muito bem, pastor Elias Gomes, essa renovação interior, a partir do fortalecimento diário, que é uma necessidade na vida de
todo cristão, de todo salvo. Eu gostaria muito que nós enfatizássemos aqui nesse momento do programa sobre o agente renovador, né? Que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que na verdade, é o grande agente que habilita o crente a viver de forma triunfante, gloriosa. E triunfante aqui não tem a ver com o triunfalismo. Triunfante aqui, né, pastor Elias? É aquela vida vitoriosa em Cristo, mesmo diante dessas situações adversas. Com certeza, pastor Epaminondas, nós vimos que quando Jesus estava de corpo presente, junto com os discípulos, eles apresentavam um determinado comportamento. Ao final do ministério dele, que ele já deixou claro que ele subiria, que ele retornaria à casa do Pai, conforme o próprio Senhor vindicou isso lá em João, salvo engano, capítulo 17, ele retornaria. E no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, nós vemos que os discípulos ficaram perplexos, ficaram turbados, por que não dizer perturbados, com essa saída do Senhor. Mas aí o próprio Senhor diz que para que eles não ficassem perturbados, porque ele iria, mas enviaria o outro Consolador, e esse estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. E esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, viria para estar com eles, não para somar em termos de volume, mas para habitar, no sentido de desenvolver uma comunhão com eles, no sentido de guiá-los, no sentido de ensiná-los, no sentido de lembrar de tudo aquilo que o próprio Senhor Jesus já tinha ensinado eles. E ainda o Senhor diz que o mundo não poderia receber este Espírito, que é o Espírito Santo. Então, o Senhor estava habilitando cada um deles a vencerem essas intempéries externas, essas adversidades que viriam, essas dificuldades que interceptariam o seu caminho. O próprio Senhor Jesus falou em João capítulo 16, o pastor Epaminondas já citou, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Tenha um ânimo bom, tenha um ânimo para cima, porque na verdade tudo que era para fazer, para garantir a vitória de vocês, eu já fiz. E quando o Senhor está falando em Mateus capítulo de número 5, Sermão da Montanha, ele também está dizendo, ó, bem-aventurados são aqueles que sofrerem, que forem perseguidos pela minha causa, pela causa do Evangelho, porque estes assim serão objeto, assim como os demais foram antes de vocês, os profetas, os demais. Então eles passaram por adversidade, vocês também passarão. Mas o Senhor está falando aqui sobre uma garantia, Ele dá condições para que nós sejamos vitoriosos. Nós não somos vitoriosos sobre as adversidades, sobre as tribulações, como resultado dos nossos esforços, como resultado ou mérito nosso, não. Porque se você for ver a vida do apóstolo Paulo, o que ele sofria, o quanto ele padecia, e comparar com as convicções que movia a sua vida, você diz, não tem jeito. Tem jeito, é possível, porque o Senhor não nos impõe uma dificuldade, uma tribulação, além daquilo que nós podemos suportar. Você vê o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versos 11 até o 13, olha só um relato do seu sofrimento severo. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Apesar disso tudo aqui, ele diz assim, não fiquem lamentando por causa do meu sofrimento, por causa das minhas adversidades e tribulações que eu passei, porque isso tudo contribuiu para o crescimento do Evangelho, para a expansão do reino de Deus, para a evolução da palavra do Senhor. Então, isso é muito glorioso. A pessoa só é
capaz de fazer isso diante das adversidades quando o interior dele é movido por uma convicção extraordinária proveniente do maior agente renovador que é o Espírito Santo. Se tem uma coisa que Paulo não era vitimista. O coitadismo não fazia parte, né, da agenda do apóstolo Paulo. E, irmão Daniel, e esse eterno peso de glória, que coisa maravilhosa isso aqui, né, apresentada pelo apóstolo Paulo. Eu quero ler 2 textos aqui, eu gostaria que o senhor, a partir deles, pudesse fazer os comentários. Na verdade, eu quero ler o versículo 17 do capítulo 4, que faz parte, né, do nosso contexto aqui, mas eu quero, pastor Elias, irmão Daniel, fazer a leitura do comentário de rodapé da Nova Bíblia de Estudo Pentecostal, a edição global, onde esse comentário foi ampliado. Diz assim o texto sagrado, olha só, capítulo 4, verso 17, da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Aí ele diz assim, muito excelente. E agora eu quero ler o comentário do comentarista Donald Stamp. Ele diz o seguinte: as tribulações e dificuldades suportadas por aqueles que permanecem fiéis a Cristo são leves e praticamente insignificantes quando comparadas com a glória e a honra que no final eles ganharão através de Cristo. Esta glória já está revelada em parte, mas será completamente experimentada no futuro, conforme Romanos, pastor Elias, 8, verso 18. Eu quero ler Romanos 8 e 18. O apóstolo Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós, não era apenas nele, em nós, há de ser revelado. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. E o Donald Stamp continua: quando chegarmos ao nosso lar celestial, aleluia, e recebermos a nossa herança final, diremos que até mesmo as tribulações mais severas, ouça, você que está passando por tribulações agora, enfrentando lutas e dificuldades, até mesmo pensando em desistir. Olha só a recomendação: quando chegarmos ao nosso lar celestial e, portanto, nós lá estivermos e recebermos a nossa herança final, diremos que até mesmo as tribulações mais severas não foram nada quando comparadas com a glória da nossa recompensa eterna. Irmão Daniel, que maravilha, que maravilha. Glória a Deus. Aqui a gente vê, pastor, justamente um contraste exposto, né? Então ele fala sobre o sofrimento presente e o nosso futuro glorioso. Tá certo? O apóstolo Pedro fala isso também na sua primeira carta. Ele diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança, dizendo o quê? Que era para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível e reservada nos céus para vós outros. Ou seja, o apóstolo Pedro aqui também, escrevendo para uma igreja que passava por tribulações, o que ele fala? Ele diz: olha, tem tribulação, mas tem glória futura. Tem dificuldade hoje, mas foca lá na herança que você tem. Então, o que a gente pode perceber é que todo o Novo Testamento traz isso de uma maneira muito clara para nós, que a nossa bênção maior, a nossa herança maior está na eternidade. É lá que nós vamos receber a glorificação, é lá que nós vamos estar ali reinando com Cristo, é lá que nós vamos estar, vamos dizer assim, caminhando totalmente libertos das limitações ainda dessa natureza humana que temos. E o que acontece? Aqui, o nosso comentarista, ele traz isso à tona, e ele coloca em forma de contraste, mas ele traz essa ideia justamente apontando para um comportamento do cristão no momento do sofrimento, que é justamente esse: é ele buscar a glória da presença de Deus.
Então, o cristão em sofrimento é importante ele buscar essa glória da presença de Deus na adoração, na contemplação, no ouvir a voz de Deus. É tudo isso que vai impulsioná-lo, vai amadurecê-lo, transformá-lo e fazer com que ele possa justamente cada vez mais caminhar firmado rumo a esse eterno peso de glória. Pastor Elias, na sua fala anterior, eu tive cuidado, né, de memorizar aqui quando o irmão disse que nós somos movidos por convicções. Eu achei muito interessante. E as convicções as nossas convicções, elas devem estar fundamentadas na Escritura Sagrada. Se nós, pastor Elias, tivermos essa convicção, essa visão da eternidade, desse peso de glória, aqui há um link direto com o tópico 3º desta lição, onde nós vamos trabalhar essa questão do secularismo, do materialismo. Pastor Elias, pessoas que não têm essa visão da eternidade, cristãos, né, que às vezes nominais, às vezes professantes, mas na prática fogem dessa realidade bíblica. Esses cristãos, esses irmãos, essas pessoas que não têm essa visão da eternidade, que não têm essa convicção desse peso de glória que está preparado para nós, dificilmente consegue, pastor Elias, se desprender do material, né, dessas coisas aqui terrenas, que é um tópico que nós vamos trabalhar no próximo bloco. Mas essa visão da eternidade, ela é extremamente necessária para essa convicção que move o cristão. Com certeza, pastor Epaminondas. Nós vemos que é evidente que todos nós crentes, todos nós que somos salvos na pessoa bendita de Jesus, nós temos uma etapa de vida aqui, a etapa aqui que é passageira, que é findável e rapidamente se desfaz. Todavia, é claro que enquanto estivermos aqui, nós devemos estudar, devemos batalhar, devemos tentar evoluir nas coisas e tudo aqui, e não ser apático a esta realidade, né, na qual nós estamos. O próprio Senhor, ele disse assim: Pai, eu peço que os livre do mal, mas que não os tire da terra. Todavia, esse meio, este tempo, esta casa, esta terra, não é o lugar nosso permanente, não é a nossa morada permanente. Hebreus capítulo 3, verso 14, diz, porque não temos aqui uma morada permanente, mas buscamos a futura. Tanto que o apóstolo Pedro mesmo diz que nós somos forasteiros na terra, e há pessoas que querem residir aqui permanentemente e fazem desse tempo, desta terra, a sua prioridade máxima, o seu elemento maior de busca. E nós sabemos que o que deve, isto caracteriza sim uma pessoa de natureza secularista, materialista, e nós sabemos que nós devemos ser movidos por esta visão quanto à eternidade. Se nós alimentarmos nossas convicções nas coisas aqui da terra, nós seremos frustrados. O apóstolo Paulo mesmo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele disse: se nós esperássemos em Cristo somente aqui nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis homens da terra. Olha só o quanto nós devemos estar alinhados com aquilo que ele mesmo nos orienta em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós não somos movidos pela vista dos olhos, e sim pela fé. Ele está falando de alguma forma, associando ali dois elementos que vão guiar o homem exterior e o homem interior. O homem interior deve ser guiado. O homem exterior deve ser guiado sim pela vista dos olhos, mas o homem interior que vai dominar o ser deve ser guiado pela fé. É o Senhor que orienta, que direciona esse homem. Portanto, ele só terá prazer, ele só terá, digamos que, triunfo do ponto de vista inicial que o Senhor falou, se ele procurar ser cheio do Espírito Santo e não se embriagar com as coisas aqui desta vida. Por isso que Paulo disse em Efésios 5,18: e não embriaguei-vos com vinho em que há contenda, mas sejam cheios ou enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Voltando a falar nisso, porque é primordial, é imprescindível. Você só superará as adversidades vividas pelo homem exterior
a partir de uma renovação interior, se você procurar exercer essas atividades espirituais, procurar mergulhar no jejum, na oração, na fidelidade pessoal, nessa santificação pessoal da pessoa, reverência, procurar viver debaixo do temor a Deus. Então, isto é imprescindível. Agora, nós vemos aqui que a mente do crente, ela deve ser diferente. Já foi falado aqui sobre o homem espiritual. A mente de um homem, de uma mulher que é espiritual é diferente. Ele deve estar pensando continuamente nas coisas do céu. O arrebatamento, a volta do Senhor, a morada na eternidade devem ser elementos imprescindíveis que estão cotidianamente acesos na sua mente. Então nós acordamos e dormimos pensando no arrebatamento. Vamos obedecer, vamos lidar com os nossos labores, vamos atentar para as nossas responsabilidades aqui na terra, porém focado em Cristo. Por isso é que Paulo diz em Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso só será possível se nós sermos movidos por fé e não pela vista dos olhos. Digamos assim, em ligação ou coadunado com aquilo que ele fala no verso 18, finalizando a nossa leitura bíblica em classe desta lição, não atentando, não focando nós nas coisas que se vê, naquilo que o olho vê. Não se iludam com aquilo que o olho vê. Antes, atentem para as coisas que não se vê, ou seja, aquilo que a tua fé imagina. A fé te arremessa para a eternidade. Os olhos do corpo só vê aqui a terra, só vê as coisas visíveis. Agora a fé me leva a contemplar o invisível, não atentando nós para as coisas que se vê, mas para as que não se vê, porque as que se vê são passageiras, são efêmeras, mas as que não se vê, elas são eternas. Era sobre esse versículo 18 que eu iria exatamente provocar vocês, mas o Espírito do Senhor está aqui comunicando. Pastor Elias, o nosso homem exterior, ele enxerga com esses olhos físicos, mas o homem interior, ele também tem olhos, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala dos olhos do coração, pastor Daniel. Esses olhos do coração, eles são exatamente esses olhos do verso 18, que o homem interior tem que olhar com esses olhos. E Jesus, ele fala sobre exatamente essa questão espiritual, essa questão interna, né? Porque o interno deve comandar as ações do homem externos. E aí, querido irmão Daniel, para a gente concluir esse tópico, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Colossenses 3:2, que o comentarista coloca aqui, casando com aquilo que Jesus disse: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Isso aí. O texto, ele traz vamos dizer assim, esse direcionamento para nossas vidas. Isso envolve mente, né? Envolve o nosso entendimento. E Paulo, quando fala em Efésios sobre esses olhos espirituais, ele fala que, olha, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que você possa compreender qual é a vontade de Deus. Então, o propósito de Deus é que o nosso homem interior, de fato, ele receba esse entendimento, os seus olhos sejam iluminados pela palavra de Deus, pelo movimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Para quê? Para que nós possamos, de fato, colocar em prática tudo isso que já foi falado aqui, que se resume nesse texto de Colossenses 3:2 mesmo, que fala sobre pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, né? O pastor Elias falou sobre nós estarmos focados na segunda vinda, focado no dia do arrebatamento, sabendo que ele virá arrebatar a sua igreja, e nós precisamos de fato caminhar focados nessa nossa herança que está na eternidade. Mas a nossa leitura bíblica em classe, pastor, ela mesma nos dá muito do que informação, ela nos dá informação de muito daquilo que Paulo faz para caminhar dessa forma, para caminhar segundo Colossenses 3:2, para caminhar nesse fortalecimento diário. Por exemplo, se você for olhar 2 Coríntios 4, né, que é a nossa, de 11 a 18, que é a nossa leitura bíblica em classe, no versículo 10, ele vai falar justamente sobre a cruz de Cristo. Então ele vai falar assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo.
Então, uma vida de renovação diária, ela passa pela cruz, ela passa pelo entendimento da renúncia, da entrega, do derramar diante de Deus. Se a gente for continuar lendo o texto, a gente vai perceber também que essa vida de Paulo vitoriosa, essa vida de Paulo bem fortalecida, ela passa por uma fé vibrante. E ele fala que ele cita aqui, por exemplo, no versículo 13, né? Ele diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. É o espírito da fé bíblica, né? Ele está fazendo aqui uma alusão ao Salmo 116, né? Onde o salmista fala de dificuldades, lutas, laços de morte, né? Que ele enfrentou, mas ele creu. E por mais que, vamos dizer assim, até o seu emocional, o seu entendimento tivesse perdido algum tipo de esperança, mas o seu interior sabia que ele podia confiar em Deus. Então, Paulo traz essa ideia dos Salmos para estar conversando com a igreja de Corinto sobre esse direcionamento de você viver a vida do homem interior, né? E se continuar aqui, a gente vai perceber uma coisa aqui no versículo 14, que ele diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará, certo? Então, ele vai nos ressuscitar, né? Nós vamos ressuscitar. Eu lendo as epístolas gerais, né? Lendo sobre Pedro, vendo ele escrevendo algumas coisas e vendo ele falar sobre a segunda vinda, e eu parei para pensar por um determinado momento. Ele viu o corpo glorificado, ele viu Jesus, ele viu como nós vamos ser, ele viu como a glória de Deus vai entrar e transformar a nossa vida. Então, eu imagino que tudo isso fortalecia diariamente, fazia com que o homem interior de Paulo, de fato, estivesse vivendo de uma maneira, vamos dizer, intensa. E essa intensidade de vida, quando vinha a aprovação, fazia diferença. Que maravilha, que bênção. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Olha, se você quiser conhecer um pouquinho mais os comentários de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, a nova Bíblia de Estudo Pentecostal, a edição global. Você que é pastor pentecostal, professor de escola bíblica dominical pentecostal, você não pode deixar de ter em sua biblioteca esta fabulosa ferramenta de pesquisa, tá bom? Aquele comentário que eu li foi extraído desta maravilhosa Bíblia. Não saia daí, nós voltaremos daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, para concluirmos esta lição maravilhosa. Deus te abençoe, até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 10, que tem como tema a renovação cotidiana do homem interior. Esta lição que será estudada presencialmente domingo, dia 3 de setembro. Vamos para o terceiro tópico, onde nós iremos apresentar os desafios de hoje. Nós salvos, nós crentes em Jesus, cristãos, somos desafiados diante de uma cultura secularista, diante de um relativismo doutrinário e, portanto, também diante de uma batalha espiritual. E eu quero começar esta conversa do terceiro bloco com o querido pastor Elias. Pastor Elias, nós, enquanto salvos, enquanto cristãos, desde o momento ou os momentos iniciais de nossa jornada com Cristo, a partir da nossa conversão, nós somos alistados em um exército para uma batalha. Eu sempre falo em aulas e ministrações que nós cristãos, nós não estamos em uma colônia de férias aqui na Terra. Nós, sabendo a verdade, estamos, portanto, em um campo de batalha. E nesses desafios de hoje, nós nos deparamos, pastor Elias, com essa cultura secularista que o autor inicia retomando o assunto central da primeira lição, que é o espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia, portanto, está movendo aí todas essas ideologias contrárias à nossa ortodoxia cristã, a fim de que possa, corroer essa fé bíblica. Com certeza. Nós vemos, pastor Epaminondas, que
A lição de hoje, ela apresenta um caráter assim devocional para mostrar-nos o quão importante é que nós tenhamos uma vida espiritualmente renovada do ponto de vista interior, a fim de que nós vençamos esta batalha, vençamos esses adversários. E nós devemos conhecer as armas dos nossos adversários. Isso é um princípio do meio militar, que quanto mais você conhece o seu adversário, mais você estará habilitado para vencê-lo. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, Paulo diz que nós não ignoramos seus ardis, nós não desconhecemos suas armas, sua forma de atuar. Pois bem, isto é muito importante sabermos que a forma também como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, parece um tanto quanto assim irônica, dizer: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Olha só o convite, sofre. Porque geralmente se espera um convite de deleite, um convite de se usufruir de algo bom e etc. Essa é a concepção que muita gente tem de um evangelho fácil, um evangelho açucarado, uma proposta agradável que vá ao encontro das suas vontades. E nós vemos que na grande maioria o evangelho não se propõe a fazer a nossa vontade, mas propõe algo divino, algo extraordinário. E diante disso há uma batalha cerrada. O senhor já falou que nós não estamos em uma colônia de férias. Eu costumo dizer que nós não estamos num parque de diversão espiritual. Nós estamos sim numa batalha, e essa batalha não é contra carne nem sangue, portanto ela não é contra coisas materiais, ela vai para o âmbito espiritual. No meio material, no meio secular, ela é só representada, mas por trás há uma força espiritual negra, obscura, terrivelmente negativa, porque ela é proveniente de Satanás. E isso é um sistema que prega a inexistência e até a desnecessidade de Deus, de espiritualidade, de comunhão com o Senhor. E isso tudo é pregado nas instâncias, nas instituições hoje. E nós devemos, na condição de crente e crentes salvos, convertidos, estar mais do que habilitado para confrontar, para protestar isso, claro, no âmbito espiritual, apresentando as nossas armas, que são as armaduras de Deus, a preparação do Evangelho, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé. São elementos que são imprescindíveis para que nós sejamos vitoriosos contra essas armadilhas de Satanás. E o apóstolo Paulo ainda fala em Efésios capítulo 6 que nós vamos enfrentar as adversidades nesse campo de guerra, nesse campo de batalha, e o Senhor nos deu condições, nos deu ferramentas suficientes, armas poderosas em Deus, que são poderosas contra as fortalezas de Satanás, e nós podemos destruir todos os intentos do mal e ainda depois de tudo nós ficarmos de pé. É possível? É possível, desde que nós tenhamos condições de mergulhar nessa concepção bíblica espiritual que nos é apresentada nesta lição. Agora evangelista Daniel Levi, além de nós estarmos diante de uma lição, para além, né, dessa lição extremamente devocional, de fato, neste tópico, o comentarista, ele traz aqui esses desafios que nós, enquanto renovados, vivendo, né, esse devocional diário com Deus, essa vida espiritual abundante com o Senhor, temos que enfrentar, né, esse desafio, essa cultura secularista. Para além dessa cultura secularista, nós enfrentamos pessoas e um sistema e um espírito da Babilônia que não apenas atenta contra Deus, mas o que se tenta estabelecer é uma cultura sem Deus,
essa cultura secularista, ela é terrível, irmão Daniel, porque eles querem negar essa realidade espiritual. É o materialismo, né? É exacerbado, é o secularismo. É Deus aqui, como Nietzsche disse, está na concepção deles morto. Eles querem extirpar o espiritual e materializar tudo. Essa lição ela fala justamente dessa questão do espírito da Babilônia, né? Que é justamente esse sistema global que é anti-Deus mesmo. Então isso está em todas as áreas da nossa vida, né? Isso está em todos os lugares que a gente caminha. A gente precisa, como Igreja do Senhor, entender e perceber que existe essa situação onde a gente vai se deparar o tempo todo com a nossa fé sendo questionada e às vezes não diretamente. Velada. A sutileza, né? A sutileza desse sistema, ele procura nos convencer, ele procura nos induzir. Então nós, como igreja que busca essa renovação interior, a gente precisa, vamos dizer assim, ter o discernimento do Espírito Santo, justamente para a gente poder o quê? Perceber as artimanhas do inimigo, né? Paulo fala sobre isso, ele diz, olha, eu não vou ignorar os ardis de Satanás, eu não vou ignorar as más intenções dele. Então, estão aí, elas estão entrando, já estão em todas as áreas da nossa vida, nos assediam muitas vezes e nós precisamos o quê? Estar firmados com essa renovação interior, estar firmados com essa palavra de Deus no nosso coração, com todas essas armas que o pastor Elias acabou de falar, da armadura espiritual, justamente para que a gente possa, movidos pelo Espírito Santo, saber discernir, saber nos posicionar e saber justamente, vamos dizer assim, reagir a esse sistema que está aí, né? É no amor, é na sabedoria, mas também é na fé ousada, é na firmeza na palavra de Deus e é justamente a partir dessa comunhão que nós já conversamos aqui. Então, eu acho que esse espírito da Babilônia demanda da igreja, vamos dizer assim, um renovo espiritual, no sentido de bem dizer, o inimigo está à porta e nós precisamos reagir movidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós, como igreja, precisamos ter esse entendimento. Pastor Elias, além dessa cultura secularista, o comentarista traz aqui outro grande desafio, que é essa relativização da doutrina, né? O relativismo doutrinário, que é exatamente aquele ponto, essa linha aí entre um ponto e outro que o evangelista Daniel já construiu, essa sutileza, esse modo operandi velado, né? Para que de forma lenta venha desconstruir os fundamentos da nossa fé, trazendo, né, essa terrível relativização doutrinária. Com certeza, pastor Epaminondas, o senhor falou de modus operandi, que é a forma como um procedimento é realizado, mas propriamente dito, e muitas das vezes por parte do nosso adversário. Nós sabemos que ao longo do tempo, desde a fundação da igreja, um dos propósitos do diabo, através do engano, é tentar aniquilar a igreja. A gente sabe que já há uma sentença de vitória para a igreja sobre as portas do inferno. Em Mateus capítulo 16, o próprio Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Todavia, eles não vão se acomodar e um tempo as perseguições eram por outros modos operantes, era física, era através de queimar os exemplares escriturísticos da palavra de Deus, e nós chegamos em um tempo da pós-modernidade em que o inimigo, ele procura uma brecha, e uma brecha do ponto de vista doutrinário, para usar a própria palavra e distorcê-la e dizer que ela precisa de uma ressignificação, que ela precisa ser observada mais criteriosamente, porque há textos, há situações que precisam ser olhados com outro olhar e, portanto, dar um novo significado, uma nova interpretação e assim fazer uma releitura. Mas nós, na condição de crentes, sabemos e salvos, devemos ser contra isso e protestar
contundentemente contra isso, uma vez que nós estamos aqui justamente para isso, para primarmos por este aperfeiçoamento da igreja, um aperfeiçoamento doutrinário, e que cada crente que está nos assistindo agora possa enxergar a importância de cada crente estar preparado, inclusive do ponto de vista bíblico doutrinário, contra estes falsos mestres, que são doutores diabólicos, são doutores que trabalham, digamos que, como agentes do adversário aqui na terra, inclusive para usar a própria Bíblia para pervertê-la, deturpá-la, para falsificá-la, como os judaizantes faziam na região da Galácia, e o próprio apóstolo Paulo apresentou essa vertente para que eles ficassem alertados quanto a isso. Nós vimos também o apóstolo Pedro, pastor Epaminondas, se o senhor permite me ler, claro. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, ele, no verso 1 a seguir, ele diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras. Olha que o propósito é destruir os fundamentos da nossa fé, que é a palavra de Deus na sua essência, ela mesmo se explicando, não é trazer coisas de fora e colocando aqui dentro para agradar ou atender a minha vontade. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias também surgiriam pessoas que estariam ali com seus próprios mestres, falando aquilo que lhes agradaria, né? Então nós devemos observar, o texto continua dizendo: eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, a tristeza está exatamente aqui, muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. O propósito deles é isso: fazer da mentira a verdade e fazer da verdade a mentira, que é a palavra de Deus. Isso é lamentável quando nós não atentamos para observar a palavra de Deus na sua essência doutrinária, diligentemente observando a nossa ortodoxia. A pessoa acaba aqui sendo um desses militantes que seguindo os falsos mestres. E a gente vê isso, né, diariamente, esta profecia, né, por assim dizer, se cumprindo nos nossos dias. Líderes, né, de renome nacionalmente, internacionalmente, caminhando por essas trilhas aí. E aí, evangelista Daniel Levi, nós estamos em uma batalha espiritual, que é o terceiro subtópico apresentado pelo autor, desafios que nós estamos enfrentando nesses últimos dias da igreja aqui na Terra. E nessa batalha espiritual, nós temos armas espirituais. E eu quero ler aqui o que Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta também, no capítulo 10, agora versículo 4. Paulo, ele diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, olha só, para destruir fortalezas. Irmão Daniel, nós estamos diante de um campo de batalha espiritual, e conforme Judas, no versículo de número 3, ele exorta, Judas, ele invoca a que todos os salvos e cristãos batalhem por essa fé. E a palavra batalhar ali é a ideia de apologética mesmo, né? Apologética da fé. E não ficar na defensiva, mas com arma de ataque. E aqui deixar claro que a nossa batalha, a nossa luta, a nossa guerra, ela não é carnal, não é humana, é espiritual. É no campo espiritual, querido Daniel. Veja bem, eu vou até partir da onde o pastor Elias, da fala do pastor Elias ainda há pouco, quando ele disse que é importante a gente identificar e conhecer o inimigo, né? Então nós já conhecemos algumas coisas do nosso inimigo. Uma delas é que ele trabalha com a relativização das escrituras, né? Ele trabalha contra a ortodoxia. E veja bem, quando é relativizada a palavra de Deus, o que acontece é que o homem interior, ele sofre imediatamente. É cortado o alimento dele. Por quê? Porque nós fomos recriados por Deus, e esse
novo ser que está dentro de nós, ele se alimenta da verdade. Quando não há verdade revelada pelo Espírito Santo de Deus, o que acontece? Vai ocorrer a fraqueza espiritual. E muitas vezes, nos nossos dias, até mesmo influenciado por todo esse sistema, em vez da igreja, vamos dizer assim, da igreja buscar cada vez mais esse lugar da revelação da palavra de Deus, o sistema nos oferece algumas situações, alguns subterfúgios, vamos dizer assim, e eles estão aí à nossa porta. Nós precisamos usar da ortodoxia mesmo, voltar à palavra de Deus, caminhar nela. E o texto que o pastor citou aqui em 2 Coríntios 10, eu tinha até separado aqui para ler, né? Porque ele traz muito essa ideia da batalha que nós estamos vivendo. Ele fala assim, a partir do versículo 3, né? 2 Coríntios 10, versículo 3, diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, apesar de termos ainda, caminharmos, né, no nosso dia a dia, na nossa vida comum, nós não lutamos com as armas da nossa vida comum. E no 4 ele vai dizer: as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas não são da nossa natureza antiga, né? Elas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus, e elas vão destruir fortalezas e anular sofismas, ou seja, elas vão operar no nível espiritual, mas vão operar também quebrando sistemas de pensamentos que procuram nos escravizar. Então, esse sistema da Babilônia, ele procura nos escravizar com um sistema de pensamento, nos conduzindo a uma linha de pensamento que é contrária à fé da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, profetizando mesmo, ele traz aqui a ideia e diz: olha, esses sofismas precisam ser anulados, eles precisam ser anulados, e o nosso pensamento precisa estar sendo levado cativo à obediência de Cristo. Então, eu apoiado nesse versículo aqui, eu puxo até aquilo que Tiago fala. Ele fala no capítulo 1 da sua carta, versículo 21, ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, aí ele diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, ele traz essa ideia de um acolhimento, tá certo? Mediante mansidão. Você acolhe com mansidão. Você olha para a palavra de Deus e você diz: é para mim, é para o meu coração, é para minha alma. Então, esse trabalho nosso do meditar, esse trabalho nosso vamos dizer assim, de interagir com a palavra de Deus, ele vai desfazer esses sofismas, vai anular a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. São armas que nós utilizamos para quê? Para estar justamente fazendo frente a essas sutilezas e a esse engano que nós estamos sendo, vamos dizer assim, de alguma forma afrontados, né? Então, o texto bíblico também nos fala algo. Eu gostaria de ressaltar o que Paulo fala para a igreja de Tessalonicenses. Ele diz o seguinte: olha, eu estou muito alegre com vocês, parafraseando, né? Porque vocês receberam a palavra de Deus não como uma palavra humana, vocês receberam como de fato ela é palavra de Deus. Então, isso daqui, contra o relativismo, vamos dizer assim, é o suficiente, porque ela é palavra de Deus. Ela é palavra de Deus, ela continua sendo aquilo que está lá no Salmo 119, versículo 89, que diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Ela continua sendo isso. Nós precisamos trazer para nós essa realidade da palavra de Deus e a partir dela, vamos dizer assim, nos movermos, né? E o que vai acontecer? É a forma da gente chegar e fazer frente nessa batalha espiritual que o comentarista da lição tem colocado aqui para nós, justamente para que a gente não venha a cair nas astutas ciladas do diabo que ele menciona aqui. Que maravilha. Pastor Elias, para a gente concluir, nessa batalha espiritual há um líder espiritual do mal, né? Há os seus espíritos malignos influenciando sistemas, influenciando instituições, pessoas, lideranças, governos, né? Influenciando projetos. Há um método, né? E, portanto, nós temos por Paulo aqui a descrição de um soldado, no capítulo 6 aos Efésios, ali, aquele soldado preparado, não é com parte, mas com toda a armadura de Deus. Com certeza, pastor Epaminondas, nós vimos que os textos mesmo da palavra de Deus nos fala que o Deus deste século, né,
é uma denominação que é atribuída a Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos homens. Outra hora o texto nos fala na 1 de João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Então, de uma forma ou de outra, o Senhor nos deixa já claro quem é o dominador através do mal, porque o engano, o mal, os malefícios, estas são as ferramentas que ele utiliza para triunfar, digamos assim, sobre a vida de quem? Sobre a vida daqueles que não se sujeitam a Deus. Porque a Bíblia mesmo nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Um dos princípios basilares para nós sermos vitoriosos, e não só vitoriosos, mas mais que vitoriosos, como o próprio apóstolo Paulo nos escreve aos Romanos, que nós seríamos mais que vencedores, é se sujeitar a Deus, submeter-se ao senhorio de Cristo, submeter-se às orientações e às ordenanças que estão explicitadas nas Escrituras. Este é o caminho para nós sairmos vitoriosos e não sairmos frustrados, não sairmos derrotados. É nós se submetermos àquele que, na verdade, conforme 1 de João 3,8, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, o diabo ele tem um poder, mas o Senhor, ele é mais poderoso, ele é maior, ele é soberano e ele é supremo. Então, se nós quisermos ser vitoriosos nessa batalha, nesse enfrentamento, de certo, como nos diz o texto, o final do subtópico 3, de certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, conforme está escrito em Efésios 6,18. Que maravilha! Nós estamos chegando ao final deste programa abençoado, desta lição maravilhosa, onde nós aqui extraímos conceitos profundos para a nossa vida, e o Espírito de Deus certamente a partir deste programa está renovando o interior de muitas pessoas. Nós ficamos com a lição de que durante a nossa vida espiritual, o nosso corpo mortal aqui na terra, este homem exterior, ele vai sofrer as aflições desta vida, mas que renovados pelo Espírito Santo, o homem interior, ele vai sempre estar na esperança, na convicção gloriosa de que em breve nós estaremos na presença do Senhor nosso Deus. E enquanto aqui estivermos renovados, o homem interior precisa batalhar pela fé, ele precisa firmar os seus passos na palavra de Deus e permanecer firme diante dos ataques, diante das sutilezas, diante dos desafios que este mundo, que o espírito da Babilônia está proporcionando à igreja do Senhor. Mas triunfantes em Cristo Jesus, nós seremos vitoriosos, como o apóstolo Paulo foi. Nós queremos agradecer a Deus por sua audiência, por sua companhia conosco até este momento. Mais uma vez reafirmamos que você deve presencialmente participar desta lição bíblica na sua congregação. Você não pode deixar de ir à sua igreja, à sua congregação e ter comunhão com os congregados onde você ali frequenta, para receber a instrução do seu professor de escola bíblica dominical. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Nós aguardamos por você no próximo programa, na próxima semana. Estaremos juntos aqui para trabalharmos mais uma destas preciosas lições. Agradecendo ao evangelista Daniel Levi, ao pastor Elias Gomes, nossos comentaristas. Agradecendo também ao Albert Júnior ali na parte técnica, que sempre com muito amor e carinho está conduzindo a técnica deste programa. Nós iremos encerrar pedindo ao nosso amado evangelista Daniel Levi que nos despeça em oração. Amém. Vamos orar.
Senhor, nós te louvamos por esse momento, nós te louvamos porque tu nos dá a tua maravilhosa palavra. Ela, Senhor, é alimento para o nosso coração, ela traz sabedoria, traz fé, traz força, renova, ela nos conduz, Senhor amado, na tua vontade, e nós queremos te agradecer porque tu tens nos mostrado, nos revelado, e nós queremos, Senhor amado, pedir que essa lição seja especial, Senhor amado, nas nossas escolas bíblicas, que cada professor, Senhor amado, seja um verdadeiro canal teu, abençoando a tua igreja de uma maneira diferenciada, que o teu nome seja glorificado, e assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.